Olá a todos! Hoje vamos acompanhar uma história cheia de emoção, onde a felicidade, a saudade e as promessas se entrelaçam em uma jornada que vai prender o seu coração do começo ao fim. Depois de tantos dias de espera, Teonu finalmente deu à luz. Mas naquele momento tão sagrado, Trung ainda não havia voltado. Será que ele chegará a tempo para ver o filho pela primeira vez? Será que a felicidade que Teonu sempre sonhou realmente chegou, ou tudo não passa de um sonho inacabado em meio a uma longa noite de solidão? Fique comigo para acompanhar os próximos acontecimentos, onde cada instante carrega amor, lágrimas e esperança. Você não vai querer perder. Os dias sem notícias de Trung pareciam não ter fim. Para Teonu, o tempo havia parado desde o momento em que deixou de receber qualquer sinal dele. Todas as manhãs, ao acordar, ela olhava para a varanda, o lugar onde antes via Trung, consertando a moto ou sorrindo ao chamá-la para ajudar a catar verduras. Agora só restavam o vento, o canto dos pássaros e um silêncio que fazia o coração da jovem mulher estremecer. Na pequena casa, Teonu tentava seguir em frente, tentava ser forte. Mas a solidão era impossível de esconder. Sempre que olhava para a sua barriga, onde uma vida crescia, a cada dia, ela sentia ao mesmo tempo felicidade e dor. O bebê era fruto de um amor verdadeiro, mas também a lembrança mais viva da ausência de quem ela mais amava. À noite, à luz bruxuleante da lamparina, ela costumava colocar a mão sobre o ventre e sussurrar para o filho, como se assim pudesse acalmar o vazio dentro de si. Felizmente, ela não estava totalmente sozinha. A mãe de Trung, uma mulher que já enfrentara muitas tempestades, permanecia ao lado dela. Entendia as angústias de Teonu e as feridas silenciosas do seu coração. Cuidava dela com ternura, preparando refeições, velando seu sono, sem nunca reclamar, apenas com um olhar doce, que dizia mais do que qualquer palavra. Quando os primeiros ventos do verão chegaram, também se aproximava o dia do parto. O corpo de Teonu estava cansado, mas nos olhos havia um brilho de esperança, a esperança frágil de que Trung ainda voltaria. A sogra parecia sentir o mesmo. Numa manhã, levou Teonu ao mercado. Juntas escolheram roupinhas novas para mãe e filho. Entre as bancas coloridas, as mãos de Teonu tremiam ao tocar aquelas pequenas peças de roupa. Cada costura parecia alcançar seu coração, uma mistura de alegria e tristeza. A sogra sorriu, observando-a com carinho, mas o olhar também escondia preocupação. Nenhuma das duas disse nada, mas ambas sabiam tempos difíceis se aproximavam. Teonu teria de vencer o medo, e o bebê que estava por nascer precisava de um lar cheio de amor. Naquela tarde, quando o sol se escondeu, atrás do bambuzal, Teonu voltou para casa com uma sacola repleta de roupinhas de bebê. A casa estava silenciosa, apenas o vento batendo de leve na janela. Ela ficou parada por um longo tempo, tomada por uma sensação difícil de descrever, uma mistura de saudade, ternura e medo. No fundo do coração, sentia que onde quer que Trung estivesse, o laço entre eles jamais seria rompido. À noite sentou-se ao lado da lamparina e começou a organizar cada pequena peça, a blusinha minúscula, o gorro de lã, as meias, do tamanho de um grão de feijão, tudo dobrado com cuidado. Entre os tecidos, colocou uma folha em branco. Era ali que pretendia escrever as primeiras palavras para o filho. Palavras que, quando Trung as lesse, ele entenderia que durante todo o tempo em que esteve longe, o amor naquele lar nunca se apagou. Em algum lugar, talvez Trung ainda estivesse tentando voltar. Mas para Teonu, cada instante de espera já havia se transformado em uma jornada de fé, fé no amor, fé no milagre e fé de que no momento em que o bebê chorasse pela primeira vez, aquela porta se abriria, trazendo de volta a silhueta do homem que ela nunca deixou de esperar. Nos últimos dias da gravidez, Teonu começou a sentir com mais clareza cada pequena contração, cada movimento do pequeno ser que crescia dentro dela. A cada chute, ela apertava as mãos, dividida entre o medo e a felicidade.
Do lado de fora, o vento do outono soprava leve, trazendo o cheiro úmido da terra e o perfume suave das flores de palmeira. Tudo fazia com que as lembranças voltassem o sorriso sereno de Trong e a promessa que ele lhe fizera de estar sempre ao seu lado, não importando o que acontecesse. Mas agora aquela promessa só ecoava em sua mente. Já se passavam mais de 3 meses desde o desaparecimento de Trong. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Apenas noites longas em que o som da chuva no telhado se misturava à respiração de uma jovem mãe que se perguntava: onde você está agora? À medida que o parto se aproximava, o medo crescia. Teonu temia enfrentar aquele momento, sozinha, um momento que sabia ser ao mesmo tempo doloroso e sagrado. Felizmente, a mãe de Trong permanecia ao seu lado, cuidando dela com toda a atenção. Falava pouco, mas seu olhar sereno era um abrigo firme no qual Teonu podia se apoiar. Numa tarde chuvosa, a primeira dor chegou. Teonu abraçou o ventre respirando com dificuldade, o corpo inteiro tremendo. A sogra, assustada, mas controlada, preparou rapidamente as coisas e chamou um carro para levá-la ao hospital. A chuva batia forte, nos vidros relâmpagos cortavam o céu cinzento, como se a própria natureza compartilhasse a tempestade que havia dentro daquelas 2 mulheres. Aquela noite pareceu eterna. Na sala de parto, Teonu estava exausta. O suor se misturava às lágrimas, e ela agarrava o lençol branco, enquanto entre soluços chamava o nome de Trong. Onde você está? Ninguém a ouvia, mas o grito ecoava em seu coração. Do lado de fora, a mãe esperava com as mãos entrelaçadas, os olhos fixos na porta, rezando em silêncio. E então, de repente, o choro de um recém-nascido rompeu o silêncio, forte, claro, cheio de vida. Por um instante, todo o hospital pareceu parar. Uma nova vida havia chegado ao mundo. A sogra chorou de emoção, enquanto Teonu, exausta, desmaiou, com um sorriso ainda desenhado nos lábios. Na manhã seguinte, a luz suave do sol entrou pela janela do quarto. Teonu acordou e viu o bebê dormindo tranquilo no berço. Tocou levemente o rostinho dele macio quente, cheio de vida. Pela primeira vez, em muitos meses, ela sentiu uma felicidade plena. Mesmo sem Trong ao lado, acreditava que ele voltaria e que aquele bebê era o laço que os manteria unidos para sempre. Nos dias seguintes, a vida foi se acalmando. A mãe de Trong continuou cuidando das 2 com carinho. Às vezes, nas tardes tranquilas, elas se sentavam juntas para dobrar as roupinhas do bebê e conversar sobre pequenas coisas. A casa, antes silenciosa, agora se enchia de sons, o choro, as risadas, o cantar suave das canções de ninar durante a madrugada. Ainda assim, em algum lugar, dentro de si, Teonu nunca deixou de pensar em Trong. Cada vez que ouvia o barulho de um motor parando em frente ao portão, seu coração acelerava. Cada batida na porta trazia a esperança de ver aquele rosto querido. Mas dia após dia, a porta só se abria para vizinhos e amigos que vinham visitar o bebê, nunca para ele. Naquela tarde, o céu estava coberto por um tom acinzentado e a chuva caía fina, como fios de seda cruzando o ar. Na pequena casa, à beira do dique, Teonu sentava-se ao lado do berço, embalando o bebê suavemente. Sua canção de ninar se misturava ao som da chuva, formando uma melodia triste, como se contasse o passado e, ao mesmo tempo, tentasse acalmar o coração daquela jovem mãe. O bebê se mexia levemente, respirando de forma tranquila, os lábios rosados, esboçando um sorriso no sono. Ao observá-lo, Teonu lembrou-se da primeira vez que leu a carta de Trong, aquelas palavras cheias de saudade e do desejo profundo de voltar. Chorou muito naquela noite, mas com o tempo aprendeu a aceitar. Aceitar que algumas promessas não se cumprem de imediato, mas ainda assim têm força para manter um coração inteiro. O tempo passou dias, semanas, meses. Tudo parecia se mover em silêncio. Ela vivia por rotina, preparar o chá da sogra todas as manhãs, lavar as pequenas toalhas do bebê, cuidar de cada detalhe da casa. Agora havia risadas de criança, cheiro de leite de talco. Mas também uma ausência suave que pairava no ar, impossível de nomear.
Às vezes Tio Nu olhava para a velha estrada de terra onde Trung costumava passar a caminho do trabalho. Quando o vento soprava forte e levantava poeira, ela jurava ver a silhueta dele voltando com o mesmo casaco surrado e o sorriso gentil. Mas bastava um piscar de olhos para a imagem se dissipar, deixando apenas o vazio. Naquela tarde, quando a chuva engrossou e a mãe de Trung ainda não voltara do mercado, Tio Nu ficou sozinha. Observava distraída as gotas escorrendo pelas telhas, com uma inquietação que não sabia explicar. Talvez fosse intuição ou apenas o coração de quem esperou demais, sentindo que algo estava prestes a acontecer. De repente ouviu-se um som de batidas na porta. Não eram fortes nem apressadas, apenas 3 toques suaves perdidos entre o barulho da chuva. Tio Nu levantou o olhar, o coração acelerando. Aquele som era tão familiar, como um eco vindo do passado. Ela se aproximou devagar, as mãos trêmulas, ao abrir o trinco. A porta se abriu e o tempo parou. Diante dela estava um homem mais magro, com a pele queimada de sol e o olhar cansado, mas profundo. Debaixo do casaco encharcado, o rosto era inconfundível. Era Trung. Ele estava ali como se tivesse acabado de sair de um sonho distante. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o som da chuva e das respirações aceleradas de 2 corações que haviam esperado por tanto tempo. Tio Nu quis correr até ele, mas as pernas não obedeceram. Trung olhou para ela com os olhos marejados e deu um passo à frente. Seu olhar então se voltou para o berço, onde o bebê dormia tranquilo. Um brilho surgiu em seus olhos. Ele se ajoelhou, as mãos trêmulas, tocando o cobertor pequeno que cobria o filho. Todas as emoções reprimidas vieram à tona. Seus ombros tremiam e as lágrimas se misturavam à chuva que escorria no chão frio. Tio Nu ficou parada, lágrimas deslizando por seu rosto. Naquele instante, nenhuma palavra era necessária. Ambos sabiam que toda a dor, toda a distância e cada ferida haviam finalmente os trazido de volta um ao outro. Naquela noite, a pequena casa se iluminou com a chama suave da lamparina. A luz amarelada refletia nos rostos dos 3, a mãe idosa, a jovem mulher e o homem que retornara. O jantar era simples, mas o calor humano o tornava precioso. Pouco se falava. Bastavam os olhares para dizer o que as palavras não conseguiam. Trung contou que após o acidente havia perdido a memória e vagado por uma região montanhosa distante. Só quando foi ajudado por moradores locais conseguiu lembrar-se de tudo e encontrar o caminho de volta. Cada passo foi guiado pela lembrança de Tio Nu grávida sob a chuva. Essa imagem o manteve vivo até poder regressar. Mais tarde, quando o silêncio da noite tomou conta, Tio Nu sentou-se ao lado dele. O bebê dormia entre os dois, movendo-se levemente em sonhos tranquilos. Do lado de fora, a chuva cessara e o céu se enchia de estrelas. Tio Nu olhou para Trung e encontrou seu olhar voltado para o filho, um olhar cheio de amor, arrependimento e gratidão profunda. Naquele instante, ela compreendeu toda a espera e todo o sacrifício haviam valido a pena. Porque a verdadeira felicidade às vezes chega tarde, mas quando chega, é capaz de apagar toda a dor passada. Lá fora o vento soprava leve, trazendo o cheiro da terra molhada. Tio Nu encostou a cabeça no ombro de Trung, ouvindo o som calmo de seu coração firme e quente como a própria vida, voltando a pulsar. O bebê sorriu em sonho, as mãozinhas se estendendo como se quisesse tocar a luz. E naquele momento, Tio Nu soube sua pequena família havia renascido. Não mais um sonho inacabado, mas uma realidade simples, serena e cheia de amor. Depois que Trung voltou à casinha, à beira do arrozal, pareceu vestir uma nova vida. As manhãs traziam a luz que atravessava as folhas das palmeiras na varanda, mas já não era mais aquela luz solitária. Tio Nu levantava cedo e preparava o café da manhã, enquanto Trung trazia o bebê para o pátio, sorrindo suave, ao ver a criança esticar a mão para agarrar o primeiro feixe de sol do dia. As risadas dos dois ecoavam claras, se espalhando pelo ar, como se quisessem apagar todos os meses de espera e distância. Os vizinhos que passavam pelo caminho paravam por um instante, olhando para aquela família com olhos de alegria e emoção.
pois todos sabiam que algumas pessoas só encontram a palavra paz depois de atravessarem metade de uma vida de tempestade. Para Trung, cada segundo, ao lado da esposa e do filho, era um presente. Um presente conquistado com memórias perdas e uma fé que Teo Nu nunca deixou apagar. Ela permanecia com seu jeito doce, reservado, pouco falador. Mas no olhar dela já não havia mais medo. Havia noites em que, depois que o bebê dormia, ela se sentava ao lado de Trung e escutava ele contar o tempo que esteve perdido, os dias, no hospital numa região montanhosa distante. As noites acordando, sem se lembrar de seu próprio nome, só sabendo que o peito doía quando ouvia alguém cantar uma canção de ninar para outro filho que não era o seu. Ele dizia que foram esses sons que o impulsionaram a encontrar o caminho de volta. E quando suas memórias voltaram, à primeira imagem que veio não foi da casa, mas do rosto de Teo Nu, de seus olhos tristes, porém firmes. O tempo passou e eles recomeçaram pelas coisas mais simples. Trung refez o pequeno ateliê da marcenaria nos fundos da casa, o lugar onde ele trabalhara nos primeiros anos. Ele não dizia, mas Teo Nu sabia que era sua forma de reparar, de provar a ela que ainda tinha forças para proteger aquele lar. Teo Nu o ajudava todos os dias, cuidava do filho, costurava, vendia algumas coisinhas no mercado. Ao meio-dia, quando o som da serra de madeira parava, o som da faca no tabuleiro da cozinha se fazia ouvir, simples, mas tão reconfortante. A mãe de Trung estava mais idosa, mas o brilho em seus olhos parecia rejuvenescer. Sentava-se na varanda no colo, o neto cantava uma canção de ninar com voz rouca e calorosa. Certa vez, ela disse baixinho: "A Teo Nu, antigamente achei que verias-te caída, mas não foste. Mantiveste a fé, e foi essa fé que chamou Trung de volta." Teo Nu não respondeu. Apenas sorriu discretamente. No fundo, ela entendia que o motivo de sua resistência não fora a força, mas um amor que basta para não desistir. Numa tarde após uma garoa leve, Trung construiu um balanço de madeira no pátio para o filho. Quando a criança se sentou, pequenas mãos agarraram a corda e o riso soou claro como sino. Teo Nu observava seu peito cheio de emoção. As gotas de chuva, ainda no cogolo das folhas, brilhiam como pequenas pérolas. O vento brincava nos cabelos dela, com cheiro de terra molhada, de sol, de felicidade verdadeira. À noite, Trung sentou no velho móvel de madeira e começou a escrever no diário, não para lamentar, mas para registrar. Escrevia para ele mesmo, para o filho, para Teo Nu. Na primeira página, escreveu: "Obrigado a ti, que esperaste, acreditaste e amaste o suficiente para que eu encontrasse o caminho de volta." Cada página era uma promessa, que dali em diante não haveria mais noites solitárias. Nenhuma carta enviada à espera de resposta. Só dias simples, onde o riso de uma criança e o cheiro do arroz preparado à tarde seriam os sons mais conhecidos da felicidade. Às vezes, quando a lua estava alta, sentavam juntos na varanda. O filho dormia no colo da mãe. Trung abraçava Teo Nu por cima do ombro. Ficavam em silêncio, olhando o céu. Não havia necessidade de mais palavras, só o estar juntos era suficiente para sentir que, depois de tantas tempestades, finalmente haviam encontrado o seu porto. Nesse silêncio, Teo Nu percebeu algo. A felicidade não é a ausência de tempestades, mas ter alguém paciente o bastante para atravessá-las ao nosso lado. Ela olhou para Trung, o homem que se perdera por metade da vida e que agora estava bem ali. Encostou a cabeça no ombro dele e sorriu. E sob o luar que caía sobre o telhado antigo, a imagem dos três simples inteira tornou-se a prova de uma coisa. Depois da tempestade basta ainda haver amor para haver caminho de volta.